paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos, como você sabe, subindo uma série de vídeos aí a respeito de Provérbios, Salomão e homens sábios, homens que foram considerados sábios na Bíblia e mulheres também consideradas sábias. E nós deixamos exatamente, nós falamos aí sobre Josué, Moisés, José e sobre Abigail, sobre Maria, mas deixamos para falarmos a respeito de Salomão, o próprio, o bendito, num único vídeo, um vídeo exclusivo só para ele, porque Salomão foi considerado o homem mais sábio na Bíblia, porém o final da sua vida foi desastroso, não teve nada de sabedoria, ou seja, ele começou bem e terminou muitíssimo mal, muitíssimo mal. Provérbios quer dizer ser como, Provérbios significa ser como quem, ser como o quê? Ser como Jesus e não ser como Salomão, porque Salomão não foi um bom exemplo de vida integral, não foi, ele teve um bom começo, mas não é um exemplo de sabedoria para você e para mim, até porque Provérbios ou são sabedorias de Deus para nossas vidas. Então, o homem mais sábio do mundo não foi Salomão, foi o próprio Jesus Cristo. Eu gostei muito do livro, gosto muito do livro, O Homem Mais Inteligente do Mundo, porém eu prefiro ficar com o homem mais sábio do mundo, porque inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. E a sabedoria, ela só é válida mesmo quando se tem, ou quando acompanha, ou quando ela fecha com a prudência, ou seja, com a vigilância. Ela só é boa mesmo, ela só é top quando ela fecha com a vigilância. Então, interaja comigo, o assunto é relevante, o assunto é importantíssimo, interaja, assista até o final, fica comigo. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando as Escrituras. Não deixe de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Então, o vídeo de hoje, como eu falei, a promessa durante o vídeo de hoje, a grande promessa do vídeo de hoje é a vida de Salomão. Primeiros Reis, capítulo 3, nós não vamos ler todo o capítulo. No livro de Primeiros Reis, capítulo 3, capítulo 4, Salomão se casa com o faraó, Salomão tem um sonho, Deus dá sabedoria a Salomão, ou seja, Salomão estava ali adquirindo sabedoria, estava crescendo em Deus, estava crescendo no Senhor, estava ganhando força, ele estava ali voltado para Deus, seguindo a sua vida, construindo o templo, construindo a sua casa, que na verdade o templo não era exatamente o que Deus queria, porque Deus ele quer morar no nosso coração, mas tudo bem. Então Salomão ia muito bem, contudo no meio da sua caminhada, é por isso que o texto diz, alega, fortalece, regozija, faz florescer, faz bombar a sua obra no meio dos anos, porque no meio da vida, no meio da obra, no meio no meio ali da caminhada que muitas das vezes vem o desânimo, vem a fraqueza e vem outros interesses. Foi exatamente nesse tempo que Salomão começou a cair de produção, a dar as costas para Deus, né? A gente vê isso no capítulo 9 em diante, capítulo 8. No capítulo 9 nós vimos que Salomão começou a decair, e começou a decair bruscamente. E no capítulo 10 e no capítulo 11 nós vemos que Salomão estava completamente arruinado. Sua casa estava uma bagunça, sua vida sexual outra bagunça, mulheres estrangeiras, adoração a ídolos estranhos, a deuses estranhos, e tudo que o Senhor Deus pediu para que ele não fizesse, ele fez. Tudo que Salomão e tudo que Davi, o rei Davi, seu pai, pediu para que ele fizesse, ele não fez. Então Salomão não é o nosso maior exemplo de sabedoria. O nosso maior exemplo de sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo, que na verdade ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Provérbios, ou é os nossos provérbios, aquele que devemos seguir. Ele é o nosso provérbio, porque ele conseguiu
guardar todos os provérbios, ele conseguiu seguir todos os provérbios que o rei Salomão deixou, falava e não conseguiu. Então, provérbios significa ser como? Ser como quem? Salomão? Não. Salomão não pode ser o nosso exemplo de vida integral, mas ser como Jesus Cristo, porque a maior sabedoria vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior sabedoria vem do alto, e a terrena, ela não é boa. Ela não é boa. E Salomão significa paz, significa pacificador, mas infelizmente no decorrer da sua vida ele deixou-se levar pela carnalidade, pela prostituição, por tudo que não agradava a Deus. Mas contudo, então leia por favor aí quietinho o 1 Reis capítulo 3, capítulo 4, capítulo 9, capítulo 10, 11, 1 Crônicas capítulo 22, se não me engano 28 também. Leia lá e você vai entender a situação de Provérbios, a situação do Salmo 127. Mas contudo, vamos ler também, porque nós estamos fazendo uma correlação nesse vídeo de Salomão e Jesus Cristo, ou Salomão e o Novo Testamento, Salomão e os ditos de Jesus, os ditos de Jesus. Leia comigo Mateus 12, 42. Mateus 12, 42, diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Aqui Jesus está falando que ele é maior do que Salomão, porque os eruditos, os mestres gostavam muito de ler as sabedorias, né, os provérbios de Salomão. E aqui Jesus está falando que ele é maior do que Salomão e ninguém acreditava nele. Aqui Jesus está falando: eu sou o Salvador do mundo, e muitos não deram crédito na sua pregação. Mas ele está falando o seguinte, que a rainha de Sabá, por mais que ela fosse do Egito já tinha aprisionado Israel, por mais, a rainha se levantaria para julgar esta nação. Ou seja, o que aquela nação estava fazendo era tão perverso, de tão ruim, que até a rainha se levantaria para julgar aquela nação. E leia também Lucas 11, 31. Lucas 11, 31, leia comigo. Lucas 11, 31 diz: a rainha do sul, ou seja, o mesmo texto, mas é mais embaixo: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Então Jesus é maior do que Salomão, e Salomão não é o nosso exemplo de sabedoria. Ainda que ele tenha deixado alguns provérbios e muita sabedoria, mas ele não é o nosso exemplo. Bom, leia comigo Mateus 6, 29. Mas antes, já que estamos em Lucas, vamos ler Lucas 12, 27. Estamos aqui pertinho, ó. Lucas 12, 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou seja, por mais que Salomão foi o que foi, por mais que Salomão tenha sido o grande, o Novo Testamento, entretanto, também menciona as consequências desastrosas desses aspectos gloriosos da vida de Salomão. Apesar de toda a sua riqueza, Jesus disse aos seus ouvintes que ele não podia ser comparado. Salomão, nem toda a sua glória, toda a sua grandeza, não podia ser comparado com um lírio.
um lírio do vale, um lírio, ou seja, Salomão foi um homem igual a você, igual a mim. Devemos estudar a vida dele, mas devemos observar muito a vida dele do início até o fim. Eu insisto, por quê? Porque o que Salomão fez na sua vida, no final da sua vida, foi algo desastroso. E você não pode acabar assim, você não pode terminar a sua vida como ele terminou a dele, com risco até de ter perdido a salvação, não julgando. Pelo que nós lemos, pelo que nós entendemos ali, pelo o apanhado geral. Então, seja uma pessoa sábia, mas com sabedoria de Deus, com sabedoria de Jesus Cristo, que foi o maior exemplo de sabedoria, porque Jesus cumpriu toda a sabedoria, todos os provérbios, e todos os provérbios remete-nos para Jesus Cristo, até porque sabedoria sem prudência, sem vigilância, não resolve muita coisa, porque Salomão pagou para ver, não vigiou e caiu. Mas você não vai cair. Se tiver caído, você se levanta em nome de Jesus, porque além de ser uma pessoa sábia, você é uma pessoa que vigia, Leia comigo Mateus 6:29. Mateus 6:29. Mateus 6:29, cadê o Mateus? Mateus está aqui, olha, o 6:29, que diz assim: eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer deles. Ou seja, Deus está aqui falando da ansiedade, daquela ostentação de Salomão em construir um templo para o Senhor, quando o que Deus pediu foi que obedecêssemos. Deus não pediu para construir templo nenhum, o homem que queria de qualquer jeito, e Deus não permitiu Davi e permitiu Salomão. Deus aqui está condenando aquela ansiedade brusca que nós falamos sobre isso no Salmo 127. Deus está aqui condenando todo o trajeto na vida a vida desobediente de Salomão, porque ele poderia ter terminado muito bem e não terminou. E Jesus diz aqui, os cuidados das inquietações. Salomão foi muito inquieto, foi muito impaciente, foi muito ansioso com a sua vida, querendo construir um templo para Deus, e Deus não se coloca a Deus em quatro paredes, numa caixa, não se aprisiona, não faz de Deus doméstico, Deus não é domesticado. Construiu duas casas para ele e uma casa real, ou seja, muitas das vezes com mão de obra forçada, leia lá, e muitas outras coisas que ele cometeu, erros que ele cometeu, e não foi bom para a vida dele. Então, Jesus está falando aqui dos cuidados, das ansiedades da vida de Salomão, que nós devemos ter cuidado. Ansiedade mata, ansiedade traz divórcio, ansiedade traz separação, ansiedade traz suicídio, ansiedade faz você terminar a vida mal. Então vigia, cuidado em nome de Jesus. Vamos lá mais um pouquinho aqui no Novo Testamento, que o Novo Testamento ele fala muito sobre a vida de Salomão. Atos capítulo 7:47. Atos 7:47, que diz assim: e Salomão lhe edificou a casa. Atos 7:47. E Salomão edificou a casa. Beleza. 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita em casa, ele não é domesticado, ele não habita em quatro paredes. Ele não quer isso, ele quer habitar no seu coração, no meu coração. 48. Como diz o profeta, o céu é o seu trono, o céu é o seu trono. Que maravilha, hein? Aqui, o céu é o seu trono, o céu é o seu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Aí o 50, porventura,
O 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, Deus está querendo habitar o vosso coração.